Hoje eu estou aqui na presença deste livro de Wilson Cavalcante Nogueira, que se chama Incidente em Pires do Rio. Como vocês podem ver, a gente está aqui na entrada da cidade, né? A estrada rodovia GO 020, que vem de Goiânia, Bela Vista, Santa Cruz, Palmelo e chega até a nossa cidade de Pires do Rio. E por que estamos aqui? Porque este livro começa com essa capa, a fotografia da entrada da cidade. E essa placa lá em cima foi o que mais fez o Wilson Cavalcante escrever esse livro chamado Incidente em Pires do Rio. Incidente em Pires do Rio, uma quase carta sugerida pela Contradição Ilustrada na capa deste trabalho e endereçada à sociedade e às autoridades pirisinas. A razão mais próxima deste debate. De um modo geral, nossos monumentos e estátuas são vítimas frequentes do vandalismo, o que se explica pela falta de patriotismo. Foi o que disse recentemente Brasigóis Felício, enfocando uma lamentável realidade cultural goianiense. Um tanto assim se busca fazer em Pires do Rio. Por isto proponho um debate nas páginas seguintes. Sinto como um dever incitar este debate e lutar para que possam chegar às gerações de amanhã e de sempre conservados e prezados vestígios da vida passada da cidade, então mais brilhante que agora. Entre estes vestígios está o marco de fundação, meu companheiro de infância. Na sua singeleza, ele reuniu em seu torno, no primeiro momento da cidade, os primeiros pirisinos para firmar a fé que depositavam no que estavam plantando. Entre eles se encontravam certamente os pais e os avós dos que hoje agridem o marco em sua integridade física e em seu significado histórico. Ou eram eles pais e avós desinteressados pela cidade? Tive um sonho, em tempos passados, falei sobre ele com os prefeitos pirisinos a quem tive acesso. Nada consegui. Sonhei manter conservado o centro histórico da cidade, a estação ferroviária, o pátio de manobras que a envolve, a praça que ela confrontava e no meio da praça, o marco. Seria um instante fotográfico do primeiro dia da fundação da cidade. Algo como imaginou Álvaro Paca. Ficou mais difícil agora realizar o sonho. Mas alguma coisa ainda se pode fazer a propósito. Conservar o marco, por exemplo, valorizando-o. Não custará muito. Custará apenas um pouco de sensibilidade cultural e de civismo. E, por certo, uma dose de amor. Fatos graves da natureza dos citados por Brasigóis me levaram a protestar contra a distorção que se está praticando em relação à história da cidade de Pires do Rio, minha terra. Há na cidade um marco de fundação que deveria ser preservado e eventualmente restaurado com muito zelo. Poucas cidades podem oferecer coisa tão simples, mas tão significativa, para contemplação de atualidade, mesmo porque as cidades quase todas se formaram dentro de um processo evolutivo, perseguindo etapas, nem sempre bem demarcadas no tempo, sem registro material. No caso de Pires do Rio, aconteceu um registro de nascimento materializado num obelisco.
Em outras palavras, a fundação da cidade se marcou por um marco em cimento que, se me perdoe a tautologia, este marco, com registro escrito em alto relevo, permaneceu incontestado e afirmado por quase 3/4 de século. Então, um procedimento iconoclasta irreverentemente se levantou contra ele. Sem base factual e repetindo uma carta que não resiste à mais simples abordagem logo, como veremos. Contra esta iconoclastia que se compraz em escarnecer de coisas antigas que lhe não merecem respeito, resolvi há pouco opor o meu protesto. Para isto, remeti ao jornal que assino e leio uma nota. Rápida como um raio, o jornal publicou uma resposta em troco com muito escárnio. Era uma resposta que dizia que não era uma resposta, mas que estava respondendo à minha nota, até com agressividade. Mandei ao jornal, pouco depois, um artigo em que eu discutia a matéria. Não consegui para este o acolhimento que esperei e que sempre havia conseguido. Renovo meus agradecimentos, portanto, para artigos meus. Não reprovei nem reprovo a atitude do jornal, qualquer que tenha sido a razão de sua recusa. Entendo que todo jornal, para responsabilizar-se por seu editorial, deve ter direito absoluto à orientação dele. Lembrei-me então de uma recomendação de Chateaubriand a Davi Nasser. Em suma, quem quer ter opinião própria e quer divulgá-la, não a subordinando à orientação de um jornal, funde para seu propósito seu próprio jornal. Este opúsculo é, no caso, o meu jornal, só para o caso. Espero que baste e que eu não tenha que publicar outros para complementação, uma obrigação a que não me furtarei. Sugerir que um monumento histórico seja desprezado ou até jogado no lixo não é atitude de respeito, porque traduz insensibilidade cultural, pisando o que o monumento contém. Eles não atrapalham o trânsito, porque condicionam a evolução urbana e não são condicionadas por esta. O mesmo se poderia dizer do Pelourinho em Salvador, ou da Capelinha da Santa Casa em Goiânia. É tudo uma questão cultural. Uma questão primeira. Definir. O que é um fundador de cidade, no caso? Os dicionários não nos ajudam com precisão. O vocábulo abrange ideias que vão desde a engenharia às questões sociológicas. Como cidade é termo geopolítico, é na realidade política que devemos procurar definição. Deixe de lado a realidade partidária. Melhor será que nos atenhamos a exemplos definidores, já que os temos bem perto de nós. Em Goiânia e em Brasília estão 2 casos de cidades que tiveram fundadores. Ninguém contesta que estes foram nas hipóteses e, respectivamente, Juscelino e Ludovico. O que marcou estes 2 homens como fundadores?
Montaram empresas? Cederam terras em fundação? Nada disso. Apenas, e isto foi mais que tudo, usaram poderes de que dispunham e os colocaram a serviço de uma decisão que tomaram e que implementaram por medidas de efetivação. Aí estão os elementos caracterizadores de um fundador: o poder disponível, político, econômico ou outro, colocado a serviço de uma decisão, a que se dá a implementação inicial. Esta, nos casos exemplificados, se constituiu de medidas legislativas próprias. Em oposição, Andrelino Moraes cedeu terras bastante para a implantação inicial de Goiânia. Merece ser homenageado pela cidade como seu benfeitor e um de seus mais destacados pioneiros, mas ninguém se lembraria dele como fundador, que ele não foi. Personalidades que interessam a questão. 3 pessoas estão ligadas proximadamente ao presente debate. Para entender este, é preciso conhecer essas pessoas e eu apresento-as. Primeiro, Balduino Ernesto de Almeida, engenheiro, diretor da Estrada de Ferro de Goiás, ao tempo da fundação da cidade e até alguns anos depois. Era pessoa de alta conceituação social e política do seu tempo, com excelentes relações nas altas esferas do governo federal. Este o designou, inclusive, para representá-lo em cerimônia de lançamento da pedra fundamental da nova capital federal, no quadrilátero Cruz. Isto aconteceu a 7 de setembro de 1922, 2 meses antes da fundação de Pires do Rio. No trabalho de lançamento dos trilhos pelo estado de Goiás, teve plenos poderes como persona grata de seu superior, o ministro Pires do Rio, Humberto Crispim Borges, em Moisés Santana, página 305, com fonte no Lavoura e Comércio. Tudo indica, portanto, que difamar Balduino, como já foi feito, é injúria grave e gratuita. Segundo, Lino Teixeira de Sampaio, fazendeiro, nos moldes do que era economicamente possível, em seu tempo e em seu meio, exercia em pequena escala a pecuária extensiva. Tinha tradição familiar na região, onde seus antepassados moraram. A sede de sua fazenda, às margens do pequeno córrego, que lhe tornou o nome de família, Córrego Sampaio, era construção bastante humilde, como eram então quase todas as sedes de fazendas no sertão. Homem probo, calado, sem maiores ambições gerais, tinha a instrução primária que lhe permitiu o meio em que se criou. Fundada a cidade, permaneceu em sua fazenda, distante uns 2 quilômetros da estação da ferrovia, então centro da cidade. Por estrada cavaleira, bom nome quanto a caráter e como chefe de família. Terceiro, Francisco Acioli Martins Soares. Foi o doutor Acioli, dos primeiros tempos pirizinos, farmacêutico, supria parcialmente a falta de médicos no lugar para diagnósticos prévios e receituários. Redigia satisfatoriamente bem, era inteligente e ostentava cultura geral satisfatória. Ao lado da instrução profissional, sua esposa, Maria Teófila, foi o nome principal da instrução regional de então. Família grande, longamente radicada na cidade, a que ela pôde ser útil.
Um de seus filhos, João Accioli, integrou a Academia Goiana de Letras. Escreveu um pequeno livro sobre a cidade, Pontos Históricos de Pires do Rio, o qual, prefaciado por João Accioli, postumamente foi organizado por outro filho, Francisco Accioli Filho, logo editado com apoio da Prefeitura Municipal, já pelos fins de 1988.